E, Rafael, uma outra dúvida também em relação às casas de apostas, né? Porque a gente vê agora, pô, tem que campanha publicitária, tem que ter lá, jogue com responsabilidade, mais 18. A gente tem muitos influencers hoje em dia também, levando o pessoal para casa de apostas. A casa de aposta em si, você acha que ela tem uma responsabilidade de pegar e identificar esse usuário e alertar esse usuário que está eventualmente tendo um problema com o jogo, né? Porque a gente sabe que a casa de aposta começou a ganhar ali, começou a fazer estratégia lucrativa, vai lá e limita você. Ou seja, ela tem essa capacidade de identificar um comportamento de vício, comportamento abusivo, comportamento que a pessoa está com um problema. As casas de apostas, elas avisam essas pessoas, ó, quem sabe dar uma parada nesse momento, ó, você está com um comportamento aqui de jogo. Elas chegam a avisar esse usuário que está viciado, que está tendo esses problemas, ou não, elas simplesmente lavam as mãos, deixam o cara depositar à vontade, só oferece as ferramentas, né, de autoexclusão, ferramentas de limite de depósito, mas se o cara não usar, beleza, tá tranquilo aqui. Como que é essa relação com as casas de apostas, ou você não tem essa informação? Com a regulamentação, passou a ser obrigatório fazer esse acompanhamento, fazer essa intervenção, acompanhar a mudança comportamental, mas a regulamentação trouxe isso de uma maneira muito vaga. Então, por exemplo, na regulamentação traz que cada casa tem que acompanhar o comportamento e fazer intervenções baseadas na sua política de jogo responsável. E aí você fica, então, depende da política de jogo responsável de cada casa. A gente tem casas que a gente trabalha, que eu faço treinamento, que eu faço consultorias, que são casos que têm essa preocupação, que faz essa intervenção, eles me mostram, eles me perguntam como fazer esse manejo, mas a gente também recebe relatos de pessoas que me mostram um extrato, por exemplo, que era claramente uma pessoa numa situação de compulsão. Por exemplo, já recebi pessoas que perderam 700 mil reais em um dia em depósitos de R$ 1.000. Então, isso é um padrão muito claro que uma pessoa está no modelo compulsivo, porque a pessoa fez 700 depósitos de R$ 1.000 ali no mesmo dia, num intervalo de 6 horas. Isso é um padrão muito grave, porque se fosse só uma pessoa muito rica, provavelmente ela já teria depositado um valor muito maior. Pô, vou colocar 50 mil de cara. Colocou 1.000, perdeu, colocou 1.000, perdeu, colocou 1.000, perdeu. Você vê que existe esse padrão e aí não houve nenhuma notificação em relação a isso. Então, a gente tem uma regulamentação que prevê esse acompanhamento e essa intervenção, mas prevê dando, na minha visão, um excesso de liberdade para as casas montarem a sua própria política de jogo responsável. Então, cada casa vai ter a tua definição do que é compulsão, do que é comportamento de risco, do que é uma pessoa impulsiva, como abordar. Cada casa vai fazer isso do seu jeito. E aí a gente acaba criando um cenário que a gente depende da boa vontade do operador. Vários operadores sérios, até por questões de compliance global, ou até vários que já são muito grandes, nem preciso citar, mas essas maiores do mundo, por exemplo, elas já têm estruturas muito mais robustas que elas trouxeram para o Brasil já pronta, que fazem essa detecção. Mas muitas casas não utilizam ou utilizam de uma maneira muito de exceção. Ah, olha aí, a gente detectou mas deixou passar 99. Então, a gente tem uma permissividade muito grande, embora tenha essa previsão na lei, a lei não diz exatamente o que é que deve fazer e quando fazer. Globalmente, a Espanha, em 2025, é o primeiro país no mundo que instituiu uma política nacional de jogo responsável. Então, agora, na Espanha, os critérios são os mesmos para todos os operadores. As medidas são as mesmas, as intervenções são as mesmas que foram formuladas pelo setor de saúde do governo federal. Então, ali é um novo modelo justamente para quebrar o que você coloca num poder depende da boa vontade e do bom senso do operador. A gente sabe que existem vários operadores que são respeitáveis, que fazem um trabalho honesto, mas a gente, quando coloca o poder de decisão na mão do operador, a gente também convida maus operadores a fazerem parte do ecossistema. Então, hoje a gente tem essa previsão legal de uma forma muito cheia de brechas.
Então, várias empresas que eu trabalho fazem essa intervenção, mas várias que eu até já dei consultoria, eu sei que não fazem. Porque eu vi no próprio sistema de como eles fazem as coisas que eles não fazem essa prevenção, não fazem essa intervenção. Então, acaba ficando a gente meio que na boa vontade. Existe a lei, mas a lei não fala o que é e como fazer. Então, cada um faz do seu jeito. Ó, eu sei que você tá doido pra ver o próximo corte, mas antes, cria tua conta na Betfair, patrocinadora oficial do Boteco do Clubão. Link nos comentários, hein? Tamo junto!